Graça e paz. No Tadel de hoje, nós vamos trabalhar um tema que dentro desse programa que a gente está trabalhando de crescimento da igreja, é fundamental. Porque nem todo mundo conhece, nem todo mundo ainda teve acesso a esse assunto, da maneira como a gente está apresentando aqui. E, além disso, quando a gente vende um produto no mercado, quando uma empresa lança um produto no mercado, ela faz um plano de marketing, não é isso? Para que aquele produto tenha aceitação, eles fazem uma pesquisa para entender o perfil do cliente, para entender a melhor maneira de abordar e etc. E, curiosamente, o Evangelho, comparado aos programas de marketing, o Evangelho é um produto. Ele é um produto. Você tem que convencer o cliente. Você tem que... É claro que quem faz esse trabalho é o Espírito Santo. Mas uma má apresentação do produto, seja por meio do testemunho, mau testemunho, ou por falta de entendimento, de conhecimento para explicar como é o Evangelho, uma pessoa pode não querer esse produto e pode querer um produto inferior. Pode estar sendo enganado e não sabe, não é assim? Às vezes você vai comprar, por exemplo, uma camisa numa loja. Aí você chega naquela loja, a camisa custa, vamos por lá, R$35. Aí você chega na loja ao lado, uma camisa idêntica, custa 13. Aí você fala, vou levar a de 13, né? Mas aí ela só parece. Quando você vai jogar ela na máquina a primeira vez, ela dá aquela rasgadinha. Eu tô dando um exemplo, assim, pode ser que exista camisa de R$13, que eu nem sei quanto custa uma camisa, mas na prática existe, eu não sei porque eu ganho camisa o tempo todo, então eu quase nunca compro uma camisa. Então tem muito tempo que eu não sei o preço de uma camisa. Mas esses dias mesmo eu ganhei, estou com umas camisas guardadas e não tive tempo de usá-las ainda, e tem umas para doar. Em breve eu vou ter que doar, graças a Deus. Mas a questão é o seguinte, na verdade, às vezes você pensa que é igual, mas você é enganado pelo preço, está mais barato, está mais fácil. Você é enganado pela apresentação, porque tem gente por aí apresentando lixo, vamos usar essa expressão, de uma maneira tão bem apresentada, que parece que o lixo é melhor do que o Evangelho, não é verdade? Então, a gente precisa conhecer o Evangelho, a gente precisa saber qual é o plano de Deus para nós. Por que existe uma igreja aberta? Por que existe uma Bíblia? Qual é a finalidade da existência da igreja? Quando se abre uma empresa, quando se abre um consultório, quando se abre qualquer coisa, você abre para atender uma necessidade. Quando Jesus edificou a igreja, ele edificou para atender uma necessidade. Foi para isso que ele fez. E ele edificou a igreja para atender a necessidade do homem de encontrar salvação. Você sabia que a igreja mesmo não é esse prédio aqui? Nós já falamos isso várias vezes, né? Por quê? Porque a igreja somos nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia diz isso. Mas esse prédio aqui é a embaixada onde a igreja se reúne, porque a igreja representa o reino dos céus, né? A igreja está aqui para mostrar quem é Deus, para mostrar como é o céu, para mostrar o que é vida eterna, o que é salvação, o que é perdão de pecados, o que é todas essas coisas. Então nós estamos aqui para anunciar ao mundo todo o projeto de Deus. E se o mundo quiser saber o projeto de Deus, eles costumam vir aqui ou na nossa casa. Então, eles têm esse ponto de referência que é a agência do reino de Deus aqui na terra, o que nós chamamos de igreja. Mas na verdade nós somos a igreja. E a nossa função, a Bíblia fala que todos nós temos que estar prontos para responder a qualquer um que nos pedir a razão da nossa fé. Então, na verdade, todos nós como igreja precisamos conhecer o plano de Deus para que nós possamos apresentá-lo a alguma pessoa que está seguindo o plano errado. E tentar mostrá-la, tentar ajudar essa pessoa a seguir o plano certo. E o plano certo
é a vida eterna em Jesus. Está escrito lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não tenha vida eterna. O que a gente vê nesse texto? A gente vê nesse texto um plano. Deus amou, que deu para quê? Né? Ele amou tanto que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o plano de Deus é que todos tenham a vida eterna. E para isso ele deu o Filho dele. Né? A gente tem que conhecer esse plano para que a gente consiga anunciar esse plano ao mundo. Talvez o que eu vou falar aqui, você já conheça de cor salteado, né? Talvez você já ouviu partes disso, separadas, mas é interessante você ter uma exposição ordenada. Eu até fiz um gráficozinho aqui atrás, vira a página aí que você vai ver, para que você possa ter uma noção do que seja esse plano de salvação. Você pode chamar plano de salvação, pode chamar de plano de Deus. É o plano de Deus para mim. Sabia que muitas vezes eu já abordei pessoas, dependendo de onde a gente começava a conversa, e eu chegava para a pessoa e falava: você sabia que Deus tem um plano para você? Que existe um projeto prontinho para você? Principalmente para pessoas que não sabem o que vai fazer da vida. Não, existe um plano prontinho para você. Ah, é? Que plano é esse? Aí eu mostrava o plano de salvação. É esse plano. E dentro desse plano de salvação aqui, eu vou dizer uma coisa para você: se a pessoa realmente experimentar essa salvação, dentro desse plano de Deus, ela pode encontrar a resposta para todas as áreas da vida dela. Dentro desse plano de Deus. É um plano que atinge todas as esferas do ser humano. Então nós vamos tentar entender isso por partes. Eu quero ler a introdução para você, e nós vamos ler alguns textos. Mas eu confesso que não vai dar para a gente fazer um estudo completo desse material todo, por isso que eu imprimi e dei a folha para você. A gente vai pegar só o resumo geral mesmo do que seja o plano de salvação, e você vai desenvolver isso. Entenda que essa folha que eu estou te dando não é para você guardar ela lá na gaveta e nunca mais olhar para ela, né? Senão não tem sentido nenhum eu imprimir essa folha e te dar. Isso aqui é o resumo de um assunto que você precisa dominar, você precisa ler durante a semana, até o próximo Tadel, conferir cada referência dessa da Bíblia, comparar na Bíblia e tal. Inclusive, eu mandei um e-mail hoje para o pastor Robson, que mandou para um monte de gente aí, talvez você tenha recebido ou vai receber. Nesse e-mail eu falo, assim, bem resumidamente, como você deve ler a Bíblia, o que é referência cruzada. Eu mostro detalhadamente como essas coisas podem ser usadas para que você facilite o seu estudo na sua casa. É uma coisa resumida, você imprime no seu papel, né, e usa lá no seu estudo particular. E isso aqui você deve estudar, você deve ler, deve fazer anotações, deve colocar interrogações nas dúvidas que você tem, para você perguntar semana que vem, caso você precisa. Aqui atrás tem um questionário onde você vai encontrar a pergunta e a resposta, né, o que cada uma dessas coisas representa. Então, tudo para que você possa ter uma base boa quando você estiver falando do plano de salvação para as pessoas. Bom, é de suma importância que o ganhador de almas compreenda bem o plano ou o caminho da salvação, para poder explicá-lo claramente à alma que busca para Deus, ou a Deus. O plano é simples, pois Deus afastou todas as dificuldades. Ele fez tudo em lugar do pecador. A parte que toca a este é apenas aceitar a salvação consumada. É como está escrito na parábola das bodas: tudo já está preparado, vinde as bodas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o plano de salvação é uma coisa simples. Não pode ser complicado. Você não pode enfeitar demais o pavão, como diz aí no interior, né? Porque às vezes você explica demais e acaba complicando. Você tem que ser direto, você tem que conseguir. Eu sempre digo o seguinte, que um plano bem explicado, ele tem que ser explicado no máximo em 1 minuto.
Porque ninguém tem mais de 1 minuto para escutar a gente na correria, não é verdade? Você vai dar um testemunho da sua vida, não fica levantando defunto de 200 anos atrás, no meio da rua, quando a pessoa está com pressa. Mas você pode dar um testemunho de 1 minuto e a pessoa querer te ligar mais tarde e marcar um horário para você contar toda a sua vida para ela, não é verdade? Porque você despertou a atenção dela, né? Então, é igual aquelas churrasqueirinhas que a gente chama de churrasco de gato que tem na rua, né? Às vezes o cara está lá, ele está lá sempre assando um churrasquinho daquele no espetinho, aí você passa, ele te oferece um de graça. Aqui em Viçosa eu quase não vejo isso. Aí você vai lá e come um, você vai querer comer uns 2, 3 espetos depois, né? Porque ele provoca a fome em você. Depois o resto você paga para comer. Então, na verdade, a gente tem que ter essa sabedoria de não... Porque crente normalmente é muito enjoado, né? Crente começa a falar e não para mais não. Ele acha que todo mundo está por conta dele, né? Está por conta do que ele tem a dizer. E aí, às vezes o cara está precisando trabalhar, a pessoa está precisando de ir embora, já deu sinal 2, 3, 4 vezes de que não tem tempo, está correndo, e você, não, mas só mais um pouquinho, peraí, e vai metralhando a pessoa. Aí quando ele vira as costas, ele fala, é por isso que eu não gosto de crente, tá vendo? Olha só. Crente é enjoado demais, né? Não acontece isso? Então, o plano é simples. Você concorda comigo, Flávio? Mais ou menos? Então, na verdade, o plano é simples. A gente precisa conseguir mentalizar isso para a gente poder explicar. É claro que se você for aprofundar, você pode gastar muito tempo, mas você pode explicar esse plano em 2 minutos, né? Ou em 1 minuto, que é melhor. A palavra de Deus afirma que todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Está isso em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu vou te mostrar esse plano nessa introdução aqui e depois eu vou te dar alguns detalhes disso. Todos pecaram. É a primeira coisa que você pode apresentar a uma pessoa a respeito do plano de Deus. Todos pecaram. Não há um justo sequer na terra. Todos pecaram. Deus, porém, em sua misericórdia, não quer que ninguém pereça. É outra coisa importante falar. Todos pecaram. O fato, a evidência de que todos pecaram é a própria sociedade que nós temos hoje aí. Depravada, imoral, uma sociedade sem freios, uma sociedade que está mergulhada em tudo que é errado, e quanto mais ela ganha espaço para errar, mais ela erra. Então a evidência disso, até mesmo dentro de cada um de nós, é presente, né? Existe dentro de nós uma natureza inclinada ao erro, né? Existe uma natureza em nós que está nos puxando para o erro, para o mal, o tempo inteiro. Você tem que ficar tentando sair daquele negócio. Então isso é uma evidência de que todos pecaram. Mas o bom é saber que na sua misericórdia Deus não quer que ninguém pereça. Você vai ler 1 Timóteo, vai ler 2 Pedro e vai entender isso. Deus não criou o inferno para os homens e nem para as mulheres, né? Deus não criou o inferno para o ser humano. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. A Bíblia diz isso claramente. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não deseja a condenação do ímpio. Se Deus se dependesse só de Deus, Ele não deixaria nenhum só ir para o inferno, né? Porque a Bíblia fala que Deus não quer que nenhum só pereça, que ninguém pereça. Então, por isso, Ele proveu salvação para todos que quisessem. Jesus morreu em lugar do pecador, levando sobre si o pecado do mundo. Quando você lê Isaías 53, versículo 6, a parte B, e vai lendo 1 João 1, 29, 2 Coríntios 5, 21, 1 Pedro 2, 24, você vai perceber que a morte de Cristo na cruz foi uma morte expiatória. Quando você ouve a palavra expiatória, você vai saber que essa morte tem uma finalidade de cobrir. A morte de Cristo tem a finalidade de esconder, de
apagar o pecado, de te esconder da ira de Deus, porque o homem pecou e ele ficou debaixo de uma ira tremenda de Deus. O Deus Santo odeia o pecado, é mais ou menos você colocar a gasolina perto do fogo. Naturalmente vai acontecer uma explosão, não é verdade? Então, quando você coloca um pecador perto de Deus, o natural de Deus é fulminar o pecador. Então, para que isso não acontecesse com o pecador, Jesus morreu no lugar do homem para expiar a sua culpa, para livrá-lo da sua culpa, para limpá-lo da sua culpa, para assumindo a culpa do próprio homem e cobrindo ele com o sangue. De maneira que quando Deus olha para o pecador, por mais que ele seja impuro, e eu digo uma coisa, não se trata apenas de pecadores crentes. Quando Deus olha para a terra, nesse tempo da graça, quando Deus olha para a terra, Ele vê todo mundo santo. Lembra daquela visão de Isaías, no capítulo 6, quando os serafins que estavam em volta do trono declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória? Deus não olha, Deus não consegue enxergar o pecado dos pecadores no tempo em que eles estão pecando. Nesse tempo não. É por isso que Deus não acaba com a terra. É por isso que Deus não matou. Para Deus todo mundo é santo. Ele olha, através do sangue de Jesus, está todo mundo santo. Então, potencialmente, o mundo inteiro está salvo. A gente só precisa ir lá e convencer a pessoa de que ela não precisa ir para o inferno. A gente só precisa ir lá e proclamar o Evangelho para que ela creia em Jesus e não vá para o inferno. A gente só precisa clamar a Deus para que os olhos dessa pessoa se abram e ela não seja condenada no dia do juízo. Porque se ela crê em Jesus, querido, uma simples declaração, eu creio, muda todo o destino de uma pessoa. Só isso. É por isso que quando eu vou no hospital orar pelos doentes, ou quando eu vou visitar alguém que eu vejo que está mais para lá do que para cá, eu falo: faz comigo uma oração de confissão. Eu falo na hora. Eu confesso, né? Como é que é? Eu falo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração, te recebo na minha vida, reconheço que sou pecador, reconheço que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, receba-me no teu reino, que eu te recebo no meu coração, eu faço uma aliança contigo, te servirei para sempre. Aí, depois que eu faço essa oração, eu ainda pergunto à pessoa: é isso mesmo que você quer? Aí ele fala: é isso mesmo. Fala, amém. Aí eu oro por ele, quebrando as maldições e declarando que ele está salvo. Por quê? Porque na condição que essa pessoa está, a Bíblia fala que se ela declarar com a sua boca e crer com o seu coração, ela será salva. Então eu preciso levar essa pessoa a tomar essa decisão para ela se cobrir com esse sangue e não receber, em vez da graça de Deus, não receber a ira de Deus. Se ela receber a salvação naquele momento que eu proclamo para ela, ela pode, nos últimos momentos da vida dela, mudar o rumo da vida dela. Em vez dela descer, ela pode subir, né? Então isso é muito importante. Amém? Além disso, quem quiser pode agora ser salvo mediante o Senhor Jesus Cristo. O castigo do pecado, que era a morte, o Senhor Jesus levou em seu corpo no Calvário. Os textos que você pode ler para isso estão todos aqui, né? Estão em Lucas 2, 19, João 3, 16, Atos 10, 43, Romanos 10, 13, Apocalipse 22 e Ezequiel 18, 4. Você vai perceber nesses textos que o projeto de Deus é salvar. Deus não consegue ver outra finalidade. Ele não consegue ver outra finalidade em tudo que envolve a nossa vida, a não ser a salvação das pessoas que nos cercam. Ele nos dá uma casa naquele lugar, Ele nos dá um emprego naquela posição, naquela área específica, onde a gente vai ter que relacionar com aquele tipo de gente. Ele nos envolve em famílias específicas, onde a glória dele deve brilhar. Ele nos dá carro, nos dá casa, nos dá dinheiro, nos dá acesso ao computador, à internet, ao telefone, tudo com a finalidade de que as pessoas que estão à nossa volta
o conheçam através de nós. A visão de Deus é só essa. Deus não tem limites para investir na visão dele. Se ele entender que ele pode contar com você, ele faz o que você precisar para você cumprir a missão dele. Eu estava vendo o Silas Malafaia um dia desse falando que está num processo 1 milhão de almas, né? Eu vi ele falando isso na televisão, e aí ele falou assim, eu lembro que uma vez ele falou que ele precisava de pessoas que investissem 1 milhão por mês, pessoas que investissem 10 mil, 100 mil, não sei quantos mil, e ele foi falando. E eu estava lá sentado na televisão, eu creio no Evangelho, eu creio no poder de Deus, e eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa em favor dessa visão. Mas olhando assim, a grosso modo, você fala um cara pedindo 1 milhão por mês, 100 mil o outro, 10 mil o outro, não sei quantos mil outros, ninguém vai dar, todo mundo vai desligar a televisão. Só que o que acontece? As pessoas não só deram, e estão dando ainda, como que ele já colocou a televisão na Europa, nos Estados Unidos, em outros lugares, parece que ele já está alcançando, eu não tenho certeza, mas se eu ouvir direito, o programa dele chega a alcançar 1 bilhão de pessoas, se foi isso que eu entendi. Então, eles não só conseguiram isso, como eles já estão pedindo mais, para ir mais longe ainda. Você entendeu? Então, Deus tem limites para abençoar uma coisa que está de acordo com a vontade dele? Não tem limites. Deus não tem limites. Então, assim, eu tenho que entender que se Deus colocou recursos nas minhas mãos, seja recursos de amizades, posição social, posição no trabalho, qualquer tipo de influência que eu tenho sobre qualquer grupo específico, o desejo de Deus é que pessoas que estão à minha volta o conheçam através do meu testemunho vivido e através do meu testemunho falado. O que Deus quer é que o mundo não vá para o inferno. Essa é a única preocupação de Deus. Porque, na verdade, a gente pensa que Deus está preocupado com muitas outras coisas, mas a preocupação dele é apenas essa. Então, existem 3 passos para o homem obter salvação, de acordo com a Bíblia. Primeiro, ele precisa reconhecer que é pecador. Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos pecaram. Né? Vamos ver Romanos 3, 23. Nós vamos ler alguns textos apenas. Romanos 3, 23. Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Lembra que nós falamos que a palavra glória no hebraico é kabod. E essa palavra significa peso, que tem uma relação muito forte com cultura. E aí, todos pecaram e perderam, em essência, toda a cultura do céu. Perderam a fé, perderam o amor, perderam domínio próprio, perderam todas aquelas coisas que são do céu. E ganharam os que são da terra: o vício, o desânimo, a autoestima baixa, a imoralidade, a violência, a ira. Tudo que é da terra eles ganharam e perderam o que é do céu. Então a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma das razões por que as pessoas não vão conseguir chegar no céu sem Jesus é isso, porque elas não cabem no céu. Elas não estão preparadas para viver no ambiente do céu. Imagina você levar um avarento para o céu, que as ruas são de ouro, e vai querer arrancar o asfalto do céu. Na verdade, você levar uma pessoa invejosa, por exemplo, para o céu, quando chegar lá e Deus distribuir os galardões para cada um, né, na medida do trabalho que cada um desenvolveu aqui na terra, ele vai ficar com raiva, vai brigar com Deus, não, é um absurdo, não sei quem está nessa posição e eu estou naquela, ele vai começar a criar um motim no céu. Deus vai falar assim: olha, não dá para subir enquanto você não mudar de vida. Então, na verdade, todos carecem da glória de Deus, todos pecaram. As pessoas perderam a identidade do céu, elas perderam essa cultura do céu. É como se você tivesse criado um brasileiro lá na China, e aí depois dos 15, 16 anos você trouxe ele para o Brasil de novo. Ele vai pensar até que o zoinho dele é esticadinho igual do chinês. Ele vai olhar no espelho e vai se ver um chinês.
ele pode ser loiro, ele pode ser negro, não importa. Ele vai ter uma mentalidade de chinês, porque ele está com outra cultura, não é verdade? Então você vai ter que consertar tudo, vai ter que readaptar tudo. E é isso aqui que a Bíblia está falando, ó, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Existem intérpretes da Bíblia que apontam que a glória de Deus também é Cristo, né? Ele veio para revelar toda a glória de Deus, e todos carecem de Cristo, todos carecem de salvação. O primeiro passo para a salvação é o homem reconhecer que é pecador. Isso parece que é fácil, né? Todo mundo fala assim, todos nós somos pecadores, mas quando ele diz assim, eu sou pecador, estou perdido, estou indo para o inferno, já é difícil alguém falar isso, concorda comigo? Eu falo, todo mundo é pecador, então eu acho que Deus vai dar um bom lugar para nós no céu. É isso que eles falam. Mas o conceito certo é o seguinte, todos nós somos pecadores e estamos indo para o inferno. E não há nada que possa mudar essa realidade, a menos que creiamos em Jesus. Esse é o conceito certo. Mas as pessoas falam assim, ó, todos nós somos pecadores, e eu sei que no final das contas, Deus vai dar um jeitinho lá, e todo mundo vai para o céu. Mas não é desse jeito. Isso é só uma teoria errada. Então, gente, veja bem, eu me perdi aqui. Esse reconhecimento do pecado é acompanhado de profunda tristeza por ter a pessoa vivido no pecado até agora. Você vai ver lá Atos 2,37, compungiram-se em seu coração. E em 2 Coríntios 7,10, a tristeza segundo Deus. A Bíblia mostra que quando Pedro estava pregando, eles compungiram-se em seus corações. O que é isso? Eles foram tomados de uma tristeza tão grande por reconhecer que estavam no caminho errado. É muito simples. Imagina que você está indo para São Paulo. Aí você distraiu, quando você viu, você está chegando lá em Vitória, por exemplo. Quem fica alegre? Descobrir que está, sei lá, 400 quilômetros mais longe do lugar onde ele deveria ir. Quem fica alegre? Não tem como ficar alegre, tem? Não tem. E o pecado é exatamente isso. Quando a pessoa realmente é convencida pelo Espírito Santo, o coração dela eu não sei conjugar essa palavra, o coração dela é compungido, né? Na verdade, Deus move o coração, produz uma tristeza, e em 2 Coríntios 7,10 fala que é a tristeza segundo Deus. E é diferente da tristeza segundo o mundo, que produz morte. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. A pessoa entende que ela está indo no caminho errado e volta. Pede perdão a Deus, se humilha, se dispõe a caminhar de novo, né? Então, esse é o primeiro passo para uma pessoa se salvar, reconhecer que é pecadora. É claro que eu não tenho obrigação, não é meu papel chegar para alguém e falar assim, hoje eu vim aqui para te convencer que você é pecador. Aí o cara já vai cortar toda a relação comigo, não é verdade? Eu não tenho que convencer ninguém que ele é pecador, quem faz isso é o Espírito Santo. Mas eu posso abrir um diálogo com ele e mostrar para ele o quanto nós somos pecadores. A diferença entre um pecador que está indo para o inferno e eu, é que eu, pela misericórdia de Deus, porque eu sou melhor do que ele, pela misericórdia de Deus, eu fui alcançado pela graça. E hoje eu sou um pecador perdoado, arrependido, que embora seja pecador, estou lavado pelo sangue de Jesus. E ele está precisando só se lavar. Só isso. Se ele se lavar, ele também vai ser como eu, pecador salvo, né? Vocês estão entendendo isso claramente? Amém. Segunda coisa, segunda condição para um homem, ou segundo passo para uma pessoa receber salvação: confiar em Jesus como seu Salvador. Em 1 João 1,12 e Atos 16:31. São dois textos muito interessantes. Em 1 João 1,12, em João 1,12, a Bíblia diz o seguinte, que ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam, os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome.
Então, Jesus veio para o seu povo, que eram os judeus. Mas os judeus não o reconheceram como Messias, como Deus. E aí, a partir de então, todos quanto o receberam, a Bíblia diz que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como então uma pessoa se torna filho de Deus? Crendo em Jesus. Por isso, essa segunda condição, confiar em Jesus como Salvador. Lá em Atos 16:31, a Bíblia fala que quando aquele carcereiro queria se matar, né, quando ele viu que a prisão se abriu e que os presos poderiam ter saído, aí Paulo, ele falou, o que eu vou fazer, não sei o quê. Aí Paulo disse assim, olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A resposta para a salvação do homem é essa, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Esse é o caminho. Se alguma pessoa te abordar no meio da rua, o que eu faço? Eu estou com esse problema. A primeira coisa que você pode falar para ele é isso, ó, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Gastou nem 30 segundos para você evangelizar ele. Ele vai pensar nisso, crê no Senhor Jesus? Como é que é esse negócio, né? Ele pode se converter com essa palavra. Ela tem poder. A Bíblia fala lá em Marcos 16:20, que o Senhor cooperava com os apóstolos à medida que eles iam, confirmando-lhes a palavra com os sinais que se seguiam. Às vezes você fala uma palavra com a pessoa e ela se converte. Eu me lembro que lá em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, eu era criança, bem pequena, nem presenciei isso, mas meu pai disse que um homem chegou na oficina dele e falou que estava fumando desde criança, que o casamento dele tinha acabado, que não sei o quê, que era Natal e ele estava longe da mulher e dos filhos, que estava muito infeliz, que ia beber o Natal inteiro, que estava pensando até em se matar, não sei o quê, não sei o quê. Aí meu pai foi e falou para ele, olha, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí o homem ouviu aquilo e foi embora para casa, no Natal, de manhã cedo. Aí quando foi no final da tarde, esse homem voltou lá na oficina e falou aqui, olha, senhor Erli, desde a hora que o senhor falou aquele negócio comigo, tem uma coisa mexendo dentro de mim aqui, eu não consegui mais parar, e só pensando naquilo e pensando naquilo, como é que eu faço para crer nesse negócio, nesse Senhor Jesus? Lá dentro da oficina ele aceitou Jesus, e passou o Natal na igreja. Logo depois, antes do final do ano novo, a família dele já estava restaurada. Você entende? Então assim, olha o poder do Evangelho. É assim, isso funcionou há poucos dias atrás, né? Há 15 anos atrás, 20 anos, eu era criança ainda, né? Mais do que isso? Há pouco mais de 15 anos atrás, e funciona hoje também, se eu tiver cheio de Cristo e deixar que Ele exale dessa maneira. Então, queridos, aqui se trata de fé. Esse é o segundo passo, crer. No sentido bíblico, é confiar de modo absoluto, apoiando-se ou descansando plenamente sobre aquilo em que se crê. Não é como alguém pensa, um ato puramente do intelecto, mas de todo o seu interior. O requisito que Deus requer é crer, e nada mais, mas crer honestamente. Este segundo passo para a salvação inclui em si o arrependimento, como se vê em Marcos 1,15 e 2 Coríntios 7:10. O pecador, ao sentir tristeza pelo pecado e ajudado pelo Espírito Santo, decide mudar de vida, deixar o pecado e voltar-se para Deus. Arrepender-se é andar em sentido contrário àquele que se vinha. Então, a pessoa vai crer por obra do Espírito Santo, depois que você liberou a palavra, vai mudar de direção, e daí a pouco você vai perceber, na própria caminhada dessa pessoa, que ela não é mais aquela mesma pessoa. Na verdade, duas naturezas começam a operar em nós, uma natureza pecadora e uma natureza santa, e elas vão ficar ali, à medida que você vai alimentando a natureza santa, aquela natureza pecadora vai perdendo a força. Ela vai continuar ali até Jesus voltar, mas ela vai ficar sem domínio da sua vida. Ela vai ficar presa ao seu espírito que está alimentado, e aí você vai conduzir sua vida da maneira que agrada ao Senhor. Amém? Terceiro passo para obter a salvação: confessar
que Cristo é o seu Salvador. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 10, a Bíblia diz que com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Então, como é isso? Quando a gente chama uma pessoa e fala assim, você crê que Jesus é o seu Salvador? Aí a pessoa fala, eu creio. Você crê que Ele é o seu Senhor? Eu creio. Pode ser que sejam as únicas palavras dessa pessoa, e depois ela morre. Mas se ela disser, de fato e de verdade, que ela crê, de acordo com a Bíblia, ela já está salva. Parece que o nosso sistema religioso quer ser um pouco mais rigoroso e não quer aceitar que a salvação é tão simples assim, né? A gente, não, mas tem que ser mais difícil um pouquinho esse trem. O cara não tem que chorar, não. Ele não tem que subir a escadaria de joelho em cima do caroço de milho. Ele não tem que pagar uma promessa, ele não tem que ralar um pouquinho, né? A gente quer ser rigoroso, mas Jesus deixou bem claro que é com a boca que se faz confissão a respeito da salvação. Quer dizer, na verdade, quem falou isso foi Paulo, pelo Espírito Santo. Agora, o que é confiar em Jesus? Ou confessar que Jesus é o Salvador? Isto é a decisão em si. Confessar é a pessoa declarar publicamente que aceitou o Salvador. Após crer com o coração, que é um segundo passo, é preciso confessar, declarar que agora é crente. Nesse momento, o pecador confessa também a Deus os seus pecados, decidindo abandoná-los e recebe o perdão. Portanto, o perdão depende de arrependimento e confissão. Somente o homem reconhece que é pecador e compreende que o Evangelho é a verdade de Deus para a salvação. Eu vou ter que ler esse negócio de novo aqui. Portanto, o perdão depende de arrependimento e confissão. Somente o homem reconhecer que é pecador e compreender que o Evangelho é a verdade de Deus para a salvação, nada adianta se ele não aceitar o Salvador, confessando-o publicamente. Não pode haver crente secreto. Isto é só de coração. Quem aceita Jesus como seu Salvador tem logo um desejo intenso e espontâneo de manifestar isso. Cada salvo sabe bem disso por experiência. Então, na verdade, qual é a preocupação quando uma pessoa confessa Jesus? A preocupação é que aquilo que ela está falando, aquilo que ela está recebendo no seu interior, seja logo verbalizado, porque as palavras são alianças que nós fazemos no mundo espiritual. Se alguém pergunta se você é crente, aí você fala, estou indo lá na igreja, mas crente eu não sou ainda não, né? Eu estou só visitando. Tem gente que faz assim, né? Igual o Tatão quando converteu, né? Eu sou, como é que fala? Como é que você fala? Isso aí em qualquer igreja. Eu sou crente, mas sou católico também, não sei o quê, não sei o quê. Então, na prática, se ele olhar para trás, ele vai ver que naquele tempo ele ainda não tinha nascido de novo. Ele estava a caminho disso. Mas quando uma pessoa nasce de novo, acabou. Ela não tem coragem mais de falar assim, não, eu sou crente sim. Sou crente e você também vai ser e tal. Muda completamente a postura dessa pessoa. Porque agora ela sabe quem ela é em Cristo. Ela sabe que é nova criatura. Então realmente não existe crente secreto, né? Não existe agente secreto no reino de Deus. Todos os agentes aí são revelados. Deus não tem 007. Já ouvimos casos de pessoas que são ministradas nos hospitais. Eu mesmo já orei por gente assim, que não conseguia falar mais. Eu orei por uma mulher que tinha um câncer no esôfago aqui no São João Batista, e ela já não conseguia falar, mas eu já tinha visitado ela outras vezes, e ela pediu para me chamar. E eu fui lá orar por ela, perguntei se ela aceitava Jesus, se ela entregava a vida dela para Jesus, e ela não falava. Eu falei, se a senhora acredita, confessa, entrega, mexe uma parte do corpo, né? Balança a cabeça ou a mão. Aí eu não lembro se ela balançou a cabeça ou a mão. Eu sei que ela disse que sim, com aquele gesto. Eu orei por ela, e ela morreu assim que eu saí de lá. Foi na hora. Eu saí de lá, a filha dela falou, você saiu e ela morreu. Parece que ela estava esperando só isso.
E eu ainda tinha pensado, eu acho que eu não vou lá hoje não, eu vou amanhã. Já imaginou se eu tivesse ido amanhã? Ou ela tinha sofrido um dia a mais, né? Ou ela tinha realmente partido dessa para pior, né? Porque talvez ela iria sem Cristo. Então não existe agente secreto, nós temos que realmente testemunhar. A obediência do pecador a estes 3 passos resulta na salvação. Isso é infalível, operando a palavra e o Espírito Santo. Crer em Jesus sem confessá-lo é covardia, confessá-lo sem crer é hipocrisia. Então, na verdade, não tem como você passar por esse processo e não experimentar a salvação. Se a gente resumir isso aqui, a ideia é essa: ele tem que reconhecer que é pecador, tem que confiar somente em Jesus para a salvação, e então ele tem que confessar Jesus, aí ele está salvo, né? É claro que eu digo o seguinte, que além de tudo isso, crer, confessar, reconhecer que é pecador, a pessoa, depois que ela toma essa decisão, ela não muda instantaneamente. Existem uns raros casos de pessoas que convertem agora e amanhã ela já é outra pessoa. Mas aí começa um processo de mudança de mente, de entendimento, as coisas começam a acontecer na vida dessa pessoa, e às vezes em pouco tempo, ou num tempo um pouquinho maior, ela vai se tornando uma pessoa completamente diferente da que ela era, embora por fora ela continua do mesmo jeito, mas por dentro a mudança já aconteceu, e isso se vê nas atitudes dessa pessoa. Agora, além de tudo isso, nós temos aí a importância do sangue de Jesus no plano de salvação, que é uma coisa que você vai estudar posteriormente, porque agora eu quero falar um pouco do gráfico do plano de salvação. Vira sua página aí, eu quero te mostrar isso. Essa linha reta, onde está escrito Deus, o plano de Deus para o homem e vida, e lá na frente eternidade, é um quadrinho assim muito simples. Eu mesmo, quando eu faço um quadro no quadro negro, eu gosto de usar algumas ilustrações um pouco mais diferentes. Mas o princípio é esse aqui. Veja bem, você olha do lado esquerdo a criação e Deus. No princípio, Deus criou tudo perfeito, não é verdade? Deus planejou, Deus projetou, Deus sonhou com o homem. A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus queria que o homem vivesse eternamente. Deus queria que o homem desfrutasse de uma vida eterna, plena, saudável, feliz. Não é à toa que Deus construiu um jardim no Éden e deu para ele com pedras preciosas. Eu penso, pode ser até que a pedra preciosa lá no jardim tenha algum valor assim, para o equilíbrio do universo, talvez exista algum valor nesse sentido, mas eu penso que pedra preciosa tem mais um efeito decorativo do que qualquer outro efeito, não é verdade? É bonito pedra preciosa. Rios cristalinos, muitas árvores, todos os tipos de animais exóticos, e Adão e Eva viviam naquele paraíso, um casal saudável, bonito, debaixo da bênção de Deus, dono de tudo, sem nenhum tipo de preocupação. Era isso que Deus criou para o homem. Tenham filhos, esse quintalzão aí é todo de vocês, né? Esses animais, o leite, a carne, tudo é de vocês, aproveitem ao máximo. Deus queria isso para eles, né? Existe até uma teoria de que a carne no início, né, não era ainda permitida, só depois do dilúvio, mas também é uma teoria também. Então, olha bem, Deus criou esse plano perfeito, mas aí logo você vai ver uma seta para baixo, escrito queda, e essa seta para baixo escrito queda, foi aquele momento, em algum ponto da eternidade, porque nesse tempo aqui, eu vejo que a Bíblia não estava contando o tempo, porque quando você está em obediência, o tempo não é contado. Quando você está dentro do plano de Deus, o tempo, você não conta tempo, né? Os momentos de vida, às vezes acontecem coisas no seu relacionamento com Deus, que um dia costuma valer mais do que um mês inteiro, um ano inteiro vivendo errado, né? Às vezes você passa um ano inteiro fazendo coisa errada aí, não sai do lugar, aí você vai lá na presença de Deus com um dia de serviço,
parece que você rende para um mês inteiro, para um ano inteiro. Por quê? Porque a bênção de Deus, ela não se restringe ao tempo. Deus não precisa que você viva 30 dias para conquistar o que uma pessoa naturalmente conquistaria com 30 dias. Na presença de Deus as coisas são diferentes. Então aqui você não vê a Bíblia falando de idade, você não vê a Bíblia se preocupando com quanto tempo passou. Tanto é que a gente não sabe quanto tempo durou, desde o dia que Deus criou a terra até esse tempo aqui. Pode ter durado até milhares de anos, porque o homem não envelhecia, o homem já nasceu grande, né? A mulher já nasceu grande, adulto, e não envelhecia. Esse negócio de envelhecimento passou a existir depois da queda. Então, aqui você vai ver a queda. O homem, você pode ver pela direção da reta, o homem saiu da direção. Pecado, na verdade, é exatamente isso aqui. É um erro de alvo. Existe um conceito que pecar é errar o alvo. Se o alvo é a vida e você está nessa direção, você errou o alvo. E aí, tudo que você fizer, você nunca vai conseguir chegar nesse alvo, porque a direção está errada. Você pode ter boas obras, você pode ser bem intencionado, você pode estar muito convicto que vai dar certo, pode ter pensamento positivo, negativo, que você não vai chegar lá, porque a direção está errada. Imagina que você está indo para Vitória, mas você queria ir para São Paulo, mas você está com um pensamento positivo que você vai chegar em São Paulo um dia. Naquela direção, talvez você não chegue nunca, né? Você pode dar uma volta ao mundo, né? Mas chegar em São Paulo, talvez não, né? Então, mas eu vou dizer o seguinte: ainda que você consiga chegar em São Paulo indo para Vitória, no céu ninguém chega andando em pecado. Na verdade, pode ser que você invente um meio lá de chegar em São Paulo, mas no céu não tem jeito não. Quando o homem cai, ele passa a viver uma subvida. Você pode ver que essa linha aqui embaixo, ela está na mesma direção da vida eterna, só que a vida é um padrão inferior de vida, está abaixo do plano de Deus. E aí você vai ver tentativas do homem de se relacionar com Deus. Você vai ver aí, ir à igreja. O que muita gente fala? Já cumpri minha obrigação, né? Fui à igreja, já assisti à missa, já participei do culto. Você sabe que tem crente que cumpre a obrigação também, né? Eu conheço um crente mesmo, que ele chega em casa, põe a Bíblia assim na estante, joga a Bíblia assim e fala: graças a Deus, cumpri minha obrigação, e é só domingo de manhã a obrigação dele. À noite ele não vai também não. Esse cara não é crente, concorda comigo? Hã? Não é daqui não. Se fosse daqui eu já tinha dado os cascudos nele. Mas não é daqui não. Então, ir à igreja não salva ninguém. A pessoa vem à igreja para conhecer Jesus, para ser salvo. Não é verdade? Mas não é ir à igreja que vai salvar a pessoa. Pode ser até um caminho. É igual você ir ao hospital, não vai te curar. Mas sei lá você pode encontrar, né, um meio de se salvar. Bom, ir à igreja é uma ponte incompleta. Boas obras é outra ponte incompleta. Imagina uma pessoa fazendo tudo certinho na direção errada. Ele vai conseguir alguma coisa? Você acha que é possível uma pessoa fazer tudo certinho na direção errada e chegar onde ele queria? Vamos pensar numa pessoa que está na universidade. Ele está fazendo um curso de direito, por exemplo. Aí ele escolheu todas as matérias da engenharia e está tirando as melhores notas da engenharia. Ele vai se formar em advogado? Vai? Não vai não tem jeito não. Pois é, ele escolheu a matéria errada. E é isso que a pessoa faz. Às vezes ela está fazendo tudo certinho, mas ela está na direção errada. Adianta fazer tudo certinho? É o que eu falo. Às vezes a pessoa vai alimentada, educada, limpinha, até rica, para o inferno, porque ela não foi informada que a direção que ela estava seguindo está errada. Isso é um desafio nosso, mostrar a direção certa. Aí você vai ver outra coisa, religião, né? Quantos de nós já ouviu pessoas dizendo assim, todo homem tem que ter uma religião, tem que ter alguma coisa em que se apegar, né? Toda religião leva a Deus, né? São teorias que não são verdades absolutas, são pontes incompletas. Eu vou te dizer uma coisa, que ter uma boa religião pode ser bom sim. A pessoa pode aprender disciplina, né?
pode estruturar a família dela, pode ser boa, só que ela vai para o inferno depois. Esse que é o problema. Então, na verdade, se a questão é o plano de Deus para mim, eu preciso fazer a ponte certa, tomar a ponte certa. Aí você vai ver que lá na frente, ou seja, depois de uma sequência de tentativas frustradas de tentar chegar a Deus, aí você vai encontrar aqui uma cruz que liga os dois polos, né? A terra e o céu. A cruz, a sua parte vertical, liga o céu e a terra. E aí o que acontece? É claro que isso aqui é só uma ilustração, mas na verdade, na prática, a cruz ela serve de uma ponte para o céu, né? Jesus veio morrer e a morte dele foi na terra exatamente para sinalizar que o caminho do céu é ali, o portal. Não tem aqueles filmes que a gente assistia no passado, que tinha uma porta assim, que se atravessava, só abria de tempo em tempo, aí você ia para o outro mundo? Existe esse portal, e esse portal é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo te leva ao outro mundo, né? A cruz de Cristo vai levar o pecador a conhecer o outro mundo. Não a cruz de madeira em si, mas o ato da cruz, o sangue derramado, o sacrifício de Jesus, a fé em Jesus vai levar a pessoa a Deus. Então, se a pessoa seguir essa linha direta, ela vai para a morte. A Bíblia fala que o caminho, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual é o dom gratuito de Deus? O dom gratuito de Deus é Jesus. Ele é o dom gratuito, é o presente de Deus para nós. Se você recebe a salvação em Jesus, você não vai para a morte, você caminha para a vida eterna. Se você olhar isso aqui de forma panorâmica, você vai perceber que todos nós estamos perdendo tempo. Desde que Adão pecou até agora, a gente está perdendo tempo. A gente está, e Deus também está, tipo assim, está parado no tempo, entre aspas. Porque todo o plano de Deus de salvação é para colocar o homem de novo na rota para continuar aquilo que começou e parou. Entendeu? A coisa ainda vai começar, ele está voltando, fazendo a conversão, né? Para começar a viajar de novo. Então, quanto mais depressa a gente proclamar o Evangelho nesse mundo, e todo mundo for para o céu, vai ser melhor para nós, porque nós estamos perdendo a oportunidade de dar continuidade àquilo que parou lá no passado. Tem gente aí querendo casar primeiro, né, Gisele? Tem gente querendo, antes do céu, ir para o casamento, mas se a gente puder ir logo para o casamento no céu, vai ser melhor para nós, porque tudo isso aqui é uma tremenda perda de tempo, né? Agora, não tem jeito de nós irmos para o céu sem esse plano. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse texto é o centro de todo esse plano, né? Deus não quer que ninguém pereça, que ninguém morra, que ninguém vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Aleluia, Jesus. Ó Deus, eu te louvo pela tua presença nesse lugar. Te agradeço, ó Deus, pelo tempo que passamos em oração no início. E te louvamos, ó Deus querido, pela certeza de que o Senhor é poderoso para levantar no nosso meio um grande exército de conquistadores de almas. Ó Deus querido, a tua palavra diz que um de nós persegue a 1.000, 2 a 10.000. Eu oro para que essa proporção seja verdade em relação à conquista de almas. Porque hoje nós queremos, ó Deus querido, conquistar milhares e milhares de almas ao Senhor. Queremos, ó Deus querido, ser instrumentos teus. Por isso estamos aqui afiando as nossas armas. Estamos aqui, ó Deus querido, preparando, Senhor amado, as nossas ferramentas espirituais. E eu oro, Deus querido, para que cada um nessa noite seja revestido do Senhor, da tua presença, do teu poder, do teu Santo Espírito, sobretudo, ó Deus, revestido do teu amor, para que possa sair por aí, meu Deus, aproveitando as oportunidades para ajudar o perdido a encontrar o caminho, a encontrar a saída, para ajudar o Deus querido que está longe a encontrar o caminho de volta, Senhor, para ajudar aquele, Senhor, que está indo na direção errada, a voltar e a acertar, ó Deus, a sua rota,
com o Senhor Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que assim como o Senhor disse que nós e a nossa casa seriam salvos, nós oramos, ó Deus querido, para que todos aqui possam ter êxito na proclamação do Evangelho com seus familiares, que o Senhor prepare o coração de cada parente, de cada amigo do amigo, de cada parente do parente. Oramos, ó Deus querido, para que o coração de cada um esteja sendo preparado, que o Senhor esteja derramando o teu Espírito, pairando sobre essas pessoas, para que, ó Deus, naturalmente, uma comece a ganhar a outra, e ganhar a outra, e ganhar a outra, e assim, ó Deus, comece a haver um grande mover de conquista de almas, ó Deus querido, pelo teu Espírito, não na carne, mas que o Senhor faça isso, usando cada um desses homens, cada uma dessas mulheres, cada um desses líderes, ó Deus, e daqueles líderes que o Senhor levantará. Estamos crendo no Senhor para fecharmos o ano com 1000 pessoas conquistadas para Ti. Estamos crendo, ó Deus querido, também no futuro próximo, Senhor, em 1000 células, pastoreando 8.000 pessoas nessa cidade. Queremos ver 10% dessa cidade, meu Deus amado, mergulhada no Senhor, na Tua presença, no Teu Espírito, bebendo de Ti, da Tua palavra, ó Deus querido, e crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Oramos, ó Deus, para que esse exército, meu Deus amado, que está sendo arregimentado, possa, Senhor amado, ser realmente uma tropa de elite do Senhor, possa ser, ó Deus, um grupo de elite que faça diferença nessa terra, os melhores ganhadores de alma, os mais ousados, os mais apaixonados por Ti, os mais cheios do Teu Espírito, os mais dispostos, ó Deus querido, os mais, meu Deus, os mais preparados pelo Senhor, que possam realizar muito para Ti, Senhor. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio, ó Deus, que o Senhor vai levantar homens e mulheres que serão referência mundial de conquista de almas. Eu creio, ó Deus, que o mundo virá para ver, ó Deus, o que o Senhor está fazendo através desse povo, porque, ó Deus, o Senhor tem dito que não é por força e nem por violência, mas pelo Teu Espírito, e nós estamos aqui, Senhor, clamando pelo Teu Espírito, para que não tenhamos que fazer força nenhuma, mas que o Senhor opere em nós, tanto querer quanto realizar, e ajude-nos a cumprir a nossa missão. Nós oramos nessa noite, Senhor, eu creio nisso, no nome de Jesus, amém, e amém, Jesus. Deus abençoe vocês.